e vamos continuar falando aqui sobre as críticas ou trapalhadas, o que você preferir, do presidente francês Emmanuel Macron às exportações de soja brasileira. Eu converso agora com o presidente do Comitê Estratégico Soja Brasil, que é o Leonardo Sologuren. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem. Mas que atrapalhada, hein? O Macron foi fazer lá um discurso político, devia ter conversado só com os seus lá, numa rodinha, aberto todo aquele champanhe que tinha no fundo lá, no cenário, né? Enquanto ele falava, só tinha a garrafa de champanhe lá, espumante atrás. E devia ter feito uma conversinha particular, né? Dizendo que para ele chegar aqui na produção de soja, do que ele precisa para a França, né? Ele não tem nem espaço para fazer isso, né? E eu até lancei aqui o desafio. Vamos botar o Macron, fazer ele descer lá em Londrina, botar ele dentro de um carro bacana, com ar-condicionado, e vamos pegar aquela estrada que vai até Guarapuava para ele ver como é que são as cooperativas ali do oeste paranaense e o que é produção de soja, né? E você tem soja e matas preservadas, ilhas e matas preservadas. Quem já fez essa estrada sabe muito bem quem é sojicultor também. Portanto, foi tudo balelo o que ele falou, né? E o SESB também se posiciona contra, né? Não, totalmente, né, Tavinho? Na verdade, quando nós analisamos o contexto de forma geral, você vê uma série de bobagens ditas, obviamente, nessa afirmação do Macron. Eu acho, tanto do ponto de vista de conhecimento agrícola, né, até quanto do ponto de vista de uma responsabilidade global. Quando ele coloca uma política do ponto de vista protecionista nesse sentido, você tem várias coisas em jogo. Nós, o SESB, inclusive, nós estamos sempre discutindo, um dos pilares do SESB, inclusive, discutir a questão da sustentabilidade, e um dos papéis, inclusive, do Brasil é de alimentar o mundo. A hora que você coloca num contexto Brasil, Estados Unidos e Argentina, né, nós estamos falando aí que, basicamente, esses três países em conjunto, eles estão abastecendo 80% da demanda mundial de soja. Só o Brasil, aí, nós estamos falando em 45% de atender essa demanda mundial. Então, não é só uma questão, quando nós falamos em crescimento de produção, de atender só a União Europeia, né? A União Europeia, então, ele falou com um desconhecimento total da sua capacidade, inclusive, de produção e de atender o seu próprio continente. Não vou nem falar especificamente a França, mas de atender, inclusive, a própria Europa, né? E o Brasil tem feito um trabalho de sustentabilidade altíssimo, né? Nós temos a moratória da soja com vários signatários. Nós temos um programa ambiental que é extremamente rigoroso. Para quem conhece, obviamente, o campo, sabe o tanto que é complicado para o produtor abrir uma área de terra. E a soja, onde ela cresceu dentro do bioma amazônico, ela vem crescendo principalmente antes de 2008 em áreas que já eram desmatadas. Então, é um equívoco dizer que a soja vem desmatando a floresta amazônica. Nós temos problemas de desmatamento por outras razões, não especificamente da soja. Então, quando ele tem uma fala como essa, totalmente protecionista, obviamente que ele gera algo que tem um contexto global muito maior, que não cabe só exclusivamente à União Europeia. O Brasil tem uma responsabilidade hoje de alimentar o mundo, sabendo que o Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no globo terrestre. A população do planeta Terra já consome algum tipo de alimento produzido no Brasil, com uma meta de chegar a 40% a 45% entre 2030 e 2040. E, Leonardo, vem cá, uma coisa importante, né? E ele desconhece também programas como o que o SESB tem, né, para aumentar a produtividade da soja, né, para melhorar o desempenho do sojicultor, né, através de programas e concursos. Tanto que hoje a gente já tem aí, eu me lembro que um ano retrasado, em Guarapuava mesmo, que eu citei agora há pouco, teve uma produção de 135 ou 140 sacas num hectare. Claro que isso é trabalhado em condições especiais. Mas, de modo geral, a gente vem aumentando a produção. Se eu não estou enganado, nos dados da Conab de ontem, nós vamos produzir 133 milhões de toneladas, né, agora, na safra 2021, e com um aumento de área de plantio, acho que de 3,6% ou 3,5%. 3,4%, menos ainda. Obrigado, Renata Maron. Quer dizer, então nós estamos fazendo tudo mais que certinho, né? Não, exatamente. Então, existe uma preocupação enorme, né, dentro da cadeia produtiva da soja de aumentar a produtividade, né? O setor sabe, isso, obviamente, isso é um desafio global, né? Nós temos recursos finitos, né, principalmente do ponto de vista de teto, né? Então, o Brasil ainda pode crescer, na verdade, se a gente, do ponto de vista ambientalmente correto, dentro da legislação ambiental brasileira,
O Brasil, se quiser, ele pode dobrar a sua área plantada. Mas esse não é o intuito, né? Na verdade, o intuito é sempre crescer a produtividade do ponto de vista vertical, ou seja, nós estamos falando não em crescer a produção do ponto de vista horizontal, aumentando terra, mas também vertical, né? do ponto de vista de produtividade. E o Brasil vem caminhando muito bem para isso. Então, o SESB ele promove isso. O SESB discute muito a questão de sustentabilidade. Obviamente que há uma responsabilidade nisso, mas existe inclusive um trabalho muito bem feito pela Embrapa Territorial, que coloca os produtores brasileiros entre os maiores conservacionistas ambientais do mundo. Então, nós já temos esse tipo de trabalho, enquanto em outros países, está vendo, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde o produtor recebe dinheiro pela servidão ambiental, o brasileiro não recebe esse tipo de capital, não recebe esse tipo de incentivo. Pelo contrário, a agricultura brasileira é uma das menos subsidiadas no mundo, diferentemente da Europa, é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, aqui o produtor ele é um produtor guerreiro, ele tem que fazer isso, obviamente, dentro do seu contexto de custo do país. Tá? Então, obviamente, ele vem buscando ganhos de produtividade. E aí nós já tivemos, por exemplo, um caso no SESB, que foi na safra 16/17, que o produtor chegou a alcançar 149 sacas por hectare. Então, é possível crescer em produtividade? Ainda é possível muito, e o produtor vem perseguindo, obviamente, esse tipo de situação. Então novamente, o Brasil tem essa responsabilidade de alimentar o mundo, e nós temos, obviamente, esse desafio de crescer em produtividade, porque uma parte importante do mundo depende do que o Brasil produz. Muito bem, mantenha o Leonardo aí, porque eu vou continuar ainda mais um pouquinho com ele, vou ter mais uma coisinha para falar com ele, mas eu quero colocar agora no ar um áudio. Eu tenho um boletim que eu faço para a Band News FM todas as segundas e quartas-feiras, às 2h17 da tarde, vai em rede nacional. E ontem eu falei exatamente sobre esse assunto, porque o público urbano, o público da cidade, o público que ouve rádio, precisa saber dessas coisas que acontecem e desses maus tratos e desses distratos e coisas erradas que são feitas com o agronegócio brasileiro. Então roda aí o que eu passei para o Sandro ontem à tarde e foi para o Brasil todo na Band News FM. Boa tarde, Sandro Badaró e ouvintes Band News FM. A produção de soja na safra 2020-2021 deverá chegar a 133 milhões e 700 mil toneladas no Brasil. Informação que faz parte do quarto levantamento da safra de grãos da Conab, divulgado hoje. De acordo com a Conab, com aumento de 3,4% nessa temporada, a soja é a principal cultura cultivada e representa cerca de 50% da colheita de grãos no Brasil. Inoportunamente, o presidente francês Emmanuel Macron falou mal do agronegócio brasileiro. Disse em fala política e sem fundamentos que vai incentivar os agricultores franceses a plantar soja para não comprar a soja brasileira, que disse ser produto de um desmatamento ilegal e predatório. Ora, senhor Macron, vá se informar. Isso é mentira. Vocês sabem quanto a França planta de soja? 200 mil toneladas por ano, contra 133 milhões de toneladas no Brasil. E tem mais. A França está desesperada como nunca em toda a sua história em relação ao desenvolvimento sustentável que o Brasil alcança ano após ano com safras maiores, usando tecnologia para aumentar safra após safra. Somos uma potência agrícola e possuímos uma área de 66,3% de vegetação protegida e preservada. Atualmente, apenas 10% da soja brasileira é produzida no bioma amazônico e toda a produção brasileira está dissociada de qualquer processo de desmatamento. Sem chorumelas, senhor presidente francês Macron, vá se informar antes de falar bobagem e cuide de seu país, que tem problemas demais para se preocupar com o agronegócio brasileiro. Como disse hoje de manhã no Terra Viva, no meu dia a dia rural, o presidente francês Emmanuel Macron, se não tem o que fazer, vai catar coquinhos. E é isso que temos para dizer por hoje. Obrigado, abraço e até a próxima segunda. É isso aí, né, Leonardo? Vai catar coquinhos e cuidar do seu quintal, que o mato está grande aí, tem problema demais para resolver e nós estamos certinhos daquilo que estamos fazendo. Aliás, pode voltar com a imagem aqui do telão e do Leonardo, por favor? Cadê o Leonardo? Está aí? Aliás, Leonardo, a gente está fazendo, na verdade, um tratoraço. O tratoraço da semana anterior foi contra o aumento do ICMS aqui do governador João Dória. Agora, essa semana, o nosso tratoraço é para cima do Macron, porque não pode sair falando por aí o que quer e o que não quer, não. Aliás, vamos pensar, né?
Eles jogam pesadíssimo, não é? Em matéria de produtos. Recentemente, como tiveram uma superprodução de vinho, jogaram fora toneladas, milhares, milhões de litros de vinho, jogaram fora para não baixar o preço do vinho francês no mercado. É assim que eles fazem, então a gente dá o troco na mesma moeda, né, Leonardo? Exatamente. Essa política protecionista da Europa, na verdade, ela é antiga. E aí, quando a gente analisa, obviamente, esse tipo de comportamento, e obviamente isso é histórico, né? A gente consegue entender que o nível de competitividade da agricultura deles é muito baixo. Na verdade, a Europa tem uma série de problemas. Ela tem um problema hoje que você, obviamente, não tem sucessão. As pessoas que estão no campo são pessoas que estão envelhecendo e, obviamente, o jovem não quer ficar realizando a profissão que foi do seu pai, né, ou até do seu avô. Então, você tem um problema de sucessão. Então, a Europa vai enfrentar ainda problemas seríssimos e já de curto prazo, não falo nem de longo prazo. Eles têm limitante hoje para crescer em termos de área plantada, praticamente você já não tem mais disponibilidade de novas áreas. Então, assim, você não tem oportunidade no campo para um jovem. Então, isso é complicado, diferentemente do Brasil. Né? Hoje, nós temos aqui uma agricultura totalmente muito forte do ponto de vista empresarial. Então, você vê os jovens indo a campo, os jovens assumindo, obviamente, as áreas do seu pai. E isso acontece justamente porque nós não temos a questão de subsídio. Então, quando você tem um subsídio pesado, você tira a competitividade. Então, por que a agricultura aqui no Brasil, se a gente fizesse, por exemplo, uma reforma agrária, exemplo do que foi feito na Europa, a gente justamente mataria essa competitividade. O que acontece aqui com o produtor? Como ele não tem subsídio, ele tem que, obviamente, estando num setor que é líder de produção, que é commodity, ou seja, o produtor ele não toma decisão, ele não define seu preço de venda e nem seu preço de compra. Então, ele tem que ser competitivo. Só tem um jeito de você ser competitivo, você tem que ganhar em escala. Né? E a escala você ganha de duas formas. Ou você tem que aumentar a sua área plantada, ou você tem que crescer em termos de produtividade. Então, o Brasil, nesse sentido, né, obviamente abençoado por toda uma questão de recurso natural, o Brasil é muito competitivo nisso. E a Europa vem perdendo, obviamente, essa competitividade em produção agrícola. E, obviamente, o Macron, até por desconhecimento, também nem deve saber que a importação de soja da própria União Europeia, ela cresceu em 61% em 2020 em relação a 2019. Então, e eu não vejo, obviamente, outra forma de eles ficarem menos dependentes da importação de soja, a não ser se eles forem restringir totalmente a sua produção de carne, que é justamente isso que o farelo de soja tem como principal papel, né? Transformar isso em proteína animal. Pois é, muito bem colocado, Leonardo. Muito obrigado aí pela participação. E eles têm um problema social e de remanejamento de mão de obra que você citou muito bem aí, coisa que não acontece no Brasil, onde nós temos, como você bem colocou, o jovem voltando ao campo com toda a tecnologia moderna da TI, do 4G, agora da internet das coisas, daqui a pouquinho do 5G, né? Então é um cenário completamente diferente. Né? Enquanto a Europa envelhece, nós estamos na adolescência aqui ainda, na juventude, na nossa agricultura. Abraço, Leonardo. Exatamente. Um abraço, obrigado. Tchau.